Na parte de infraestrutura e servidor, quais os principais itens a serem considerados para performance? Bom, o que eu recomendo para todos? Vamos fazer um checklist aqui, né? O primeiro e o mais importante é os recursos computacionais disponíveis, né? Então, se você tem aí um WordPress em hospedagem compartilhada, em VPS, em cloud, em servidor dedicado, eu acho que o mais importante ali é que sobrem recursos computacionais, né? Com mais clareza aí, CPU, memória e disco, tá? O disco, quando a gente fala, seria a performance de escrita e leitura. Então, dê preferências aí a discos SSD ou NVMe na sua hospedagem. Mas, a princípio, é você monitorar o seu ambiente, se você tiver essa possibilidade. No compartilhado é um pouco mais difícil, mas no ambiente exclusivo você consegue analisar para ver se sempre há uma sobra de recursos aí, principalmente CPU, memória e leitura escrita em disco, né? Então, esse é o primeiro elemento aí do checklist. O segundo é DNS, né? O DNS é o servidor de resolução de nomes, né? Então, quando você coloca ali para que o seu site responda em determinado servidor ou IP, o que você está determinando é que ele resolva ali o seu www. Alguma coisa, o seu domínio.com.br ali, direcionando a um determinado IP. Isso a gente chama resolução de nomes, que é o famoso DNS, e muitas pessoas não levam em consideração, né? Tem projetos, inclusive projetos grandes ali, que às vezes as pessoas acabam deixando de lado o DNS. De repente você pode, às vezes, até ter um servidor exclusivo para o seu WordPress e você mantém, de repente, o DNS num compartilhado, entendeu? Às vezes por facilidade. E às vezes esse compartilhado tem oscilações ou tem indisponibilidades, né? Então, o que eu sugiro é que o DNS, vocês busquem soluções pelo menos redundantes de mercado, né? Nós temos aí, por exemplo, o próprio registro BR, eles já te dão uma possibilidade de você configurar o DNS lá dentro mesmo, e eles possuem recursos de DNS redundantes. Vocês podem ir, por exemplo, com o Cloudflare, que é uma solução de DNS e CDN muito conhecida no mercado, e ele oferece a parte de DNS sem custo, ou seja, a parte de DNS é completamente grátis. Então, se vocês puderem, pelo menos, utilizar o plano grátis do WordPress, já vai ser muito melhor, por exemplo, que um ambiente de DNS numa hospedagem compartilhada. Terceiro ponto, um proxy ou um balancer, tá? Se vocês puderem configurar, se vocês tiverem a possibilidade de ter um ambiente exclusivo, né? E esse ambiente exclusivo trabalhar com proxy ou balanceamento de carga na linha de frente ali, seria melhor. Por mais que você tenha um ambiente só, né? Se você tem um VPS que tenha o servidor web, o DNS, o servidor, o PHP e o banco de dados, não tem problema. Você pode colocar recursos de balancer e proxy na própria ferramenta, que isso vai contribuir para um aumento na performance das requisições ali. Alguns proxies comuns aí para vocês saberem, por exemplo, o Nginx também, como servidor web, também tem a parte de proxy, tem o HAProxy, tem o Lightspeed Web ADC, temos, por exemplo, o Apache Balancer, né? E o Varnish também tem a opção de balancer. Então, tem vários balancers aí de mercado, grande parte deles são muito bons e open source também, tá? Quarto item do checklist, CDN, tá? CDN é bem importante na parte de WordPress performática ali. Depois a gente vai tratar um pouquinho mais sobre esse assunto lá na frente, mas é um item importante para o checklist aí. O quinto elemento, servidor web, né? Então, no momento que você escolher um servidor web, hoje para o PHP o mais comum é o Apache, Nginx e o Lightspeed, tá? Se nós fôssemos ranquear um pouco aqui entre os três ali, eu colocaria como primeiro ali o Lightspeed, tá? Ele é um servidor muito potente, um servidor muito otimizado e performático para aplicações em PHP no geral, e aí inclui o WordPress também. Depois, embaixo dele, nós temos o Nginx e terceiro ali o Apache. É óbvio que tem alguns detalhes ali de configuração, né? Então, não significa que o Apache é melhor ou pior que os outros, mas pode ser, às vezes, que você tem alguma limitação com o seu script para conseguir subir ele no Nginx ou Lightspeed.
você pode continuar com a Apache se você tiver mais facilidade, mas o importante é ele estar otimizado, né? Agora, falando um pouco de WordPress, eu não enxergo nenhum problema técnico ou incompatibilidade técnica de você subir ele no Lightspeed, Nginx ou Apache. Os três conseguiriam atender tranquilamente os projetos em WordPress, tá? O sexto elemento é o próprio PHP, né? Eu procurar utilizar o PHP mais novo ali, né? O 7, tem o 8 que já surgiu ali, mas ainda está nas versões iniciais ali. Então, pelo menos a última versão estável da 7 é o que nós recomendamos ali, tá? E por último, o banco de dados, né? Hoje você pode optar por um MariaDB ou MySQL. Na minha visão, os dois são excelentes. Tem até algumas documentações na internet que sugerem ir um pouco para a linha do MariaDB. Eu, particularmente, eu não recomendo nenhum ou outro. O principal de você fazer na parte de banco de dados é você deixar ele otimizado. Isso, na minha visão, é o principal. Então, deixar ele tuneado ali, seja MariaDB ou MySQL, eles vão te dar uma entrega de performance muito similar se eles estiverem otimizados.